Os muros para não entrar transformam-se nos muros para não sair. Christian Ingo Lenz-Dunker. O muro nasce exatamente como as fronteiras do país nascem. Eles nascem como uma expressão do medo do diferente. O muro na cidade ele pode ter muitos estilos, né? muitas maneiras de relacionar com o espaço público, geralmente, que acho que é isso que me interessa mais. É um muro que divide o público do privado. E esse mesmo muro ele pode ser hostil, ele pode ser agradável. Esse muro pode conversar com as pessoas de diversas formas. O muro ele é parte da metrópole. Não existe metrópole sem muro. É igual não existe floresta sem árvore. Ele é ele é um indicador da violência. Porque o muro ele não evita a violência. O muro ele convive com a violência. E acaba muitas vezes estimulando a violência na medida em que ele coloca mais espaços de desigualdade. Tem um muro aqui. Desse muro pra cá é rua. Então você pode andar à vontade. Não tem que pedir autorização pra ninguém. Do lado de cá desse muro é a minha casa. Você não pode entrar dentro da minha casa. A não ser que eu abra a porta pra você entrar, certo? Se eu abrir a porta pra você entrar, você passa por esse muro, você entra. Então esse muro é um lugar delimitador de espaço, né? De vários espaços. Onde tem muro, tem limite. E ele não foi feito para ser pintado. E uma das coisas que mais me incomoda são os muros opressivos que estão por aí, que são um jeito de gritar que você não é bem-vindo naquele lugar. E geralmente os muros estão muito ligados a situações de desigualdade. São sociedades desiguais, lugares desiguais. Aí você tem os condomínios aí. Quando a gente fala muros, muros em todos os sentidos, né? Os carros blindados, os condomínios, os shoppings. As próprias pessoas têm muros. Elas mal olham pro chão, elas não andam de carro, elas ficam o tempo todo evitando a cidade. Então a cidade passa a ser um espaço de ameaça. Eu andava só de carro e eu tinha uma relação muito pobre com a cidade, com o espaço público, e eu sentia que era coisa horrível, eu me sentia mal dentro do carro, eu me sentia preso, eu tinha medo e tal. E essa é uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam isso, que tipo, quando eu comecei a andar de bicicleta, foi mais ou menos a mesma hora que eu comecei a pintar, assim. Qualquer homem que vos censura, por só falar de vós, apenas o faz porque nem sempre lhe dais tempo para que ele fale de si. Cláudio Crebillon Fios. Porque na época que a gente fazia e que eu mal usava a palavra grafite, tinha a força de criar algo que não existia. A gente estava saindo de uma ditadura militar, então existia uma necessidade muito grande dos jovens naquela época de fazerem coisas e de se sentirem livres. Geralmente são pessoas que são pessoas de baixa classe média, ou de classe média, até pobres, tinham um talento artístico, mas não tinham galeria, não tinham onde expor. Então eles são... E tinham uma vivência na cidade, tinham uma vivência de rua. E mais do que isso, buscava uma forma de expressão que pudesse ser compartilhada. E comecei a sentir necessidade de também me expressar, de também colocar na rua alguma coisa que eu queria me manifestar, assim, de alguma forma. E essa manifestação começou com a pichação. O picho, ele tá lá e ele tá só soltando agressividade, né? O picho, ele é tipo agressão pura. Então o picho, ele não tem esse papel de tornar a cidade mais humana, sabe assim? Você pode até falar que sim, porque ele mostra o ponto de vista de um monte de gente que não tem lugar na sociedade, que é marginalizada. Então eles vão lá e se colocam ali. Mas ao mesmo tempo não tem uma missão de vamos, sabe, deixar o espaço público melhor para todos. Não é essa a vibe deles. A pichação é totalmente hermética, sabe? É uma forma de devolver, uma forma agressiva, mas nem tanto, acho que mais radical do que agressiva, de devolver para a sociedade
diversas questões, sabe? Tipo, como a diferença de classes sociais, diferenciar o outro, afastar o outro. Então eles preferem serem odiados a não existirem, entendeu? Olha a gente aqui, olha o que a gente é capaz de fazer. A cidade é nossa também, sabe? A cidade não é só de vocês. Não sabia de muita coisa do que acontecia no mundo, não entendia porra nenhuma de política. Eu só queria me divertir, entendeu? Queria andar de skate, porque era legal, e queria riscar as paredes, porque também era legal, e, sei lá, me sentia poderoso. Então a gente chegou chegando, e no começo teve um pouco de conflito, eu entendo também, porque a gente era muito folgado também. Aliás, essa é uma das características para ser grafiteiro. Tem que ser meio folgado, meio sem noção, porque senão não faz grafite. Principalmente sem noção, porque senão você não sai para pintar e, enfim. Se estiver chovendo, sol, lugar perigoso, podendo apanhar, você vai ficar em casa, bonitinho, né? Não, você sai para pintar, então já é meio sem noção. E então a gente teve um pouco de conflito, aí já era 85 em diante. E essa galera anterior a gente já era mais velho, já estavam começando a ter filho, ter que se sustentar, morando sozinho. E apanhavam muito da polícia, a gente não, porque a gente era de menor. Então a gente levava uma intimada da polícia, mas não podia nem ser detido, porque era de menor. Saí com o skate debaixo do pé, com as latas na mochila nas costas. Vi uma parede, quero pintar ali, pinto e foda-se. Entendeu? Tipo, não quero saber quem é o dono do lugar, não quero saber se alguém vai ver, se ninguém vai ver, se vão chamar a polícia, se não vão chamar a polícia. Se a polícia vier, eu saio correndo, troco ideia, sei lá, dou um jeito. O importante é que me deu vontade de pintar ali, eu pintei. E era muito difícil, você tinha muito preconceito, ninguém entendia, né? E de repente tinham pessoas no mundo inteiro exatamente igual a gente, sabe? Então esses perdedores, esses caras desacreditados, eles eram milhares, eles eram centenas de milhares no mundo. Então esse movimento aconteceu e ganhou a atenção do mundo inteiro. Fui conhecendo outras pessoas que faziam grafite, conheci o Binho, conheci os Gêmeos, conheci o Espeto. E eles foram me apresentando outras informações. A gente saiu de uma época mais antiga, anterior a 50, que todo mundo era igual, se vestia igual, tinha o mesmo tipo de comportamento, basicamente. Todas essas revoluções passaram, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar hoje em dia. Então se perdeu um pouco o propósito, essa vontade de fazer algo por um motivo, por uma razão. Se a pichação quer virar obra de arte, logo logo vai estar decorando Casa de Madame. Filme A História de São Paulo. Galeria e rua é muito diferente, por algumas razões. E essas são, na minha opinião, as razões mais básicas. Um grafite, ele tem um apelo não só da escala, mas do discurso, que é um discurso pluralista, ele é para todo mundo. Ele é muito mais democrático, então a mensagem dele é para todo mundo. Ele é site-specific art, ele é feito para aquele pedacinho de muro ou na ponta do muro, aonde ele estiver, mas ele não compõe com aquele pedacinho ali, sabe? Você vai pintar 2 metros quadrados, não, ele compõe com a cidade, com o lugar, com tudo. Grafite em galeria não é grafite, pra mim. Pra mim, quando entra na galeria, você tá pegando uma técnica de uma coisa que tem todo um contexto que funciona nesse contexto, que é o grafite na rua, tá pegando essa técnica, deixando todo o resto na rua e levando uma coisa pra galeria, num ambiente que não tem nada a ver. Então você está fazendo um muralismo na galeria, está fazendo uma pintura com a técnica de spray, mas pra mim, grafite é exclusivo da rua. Se o cara chegar e falar, pinta uma florzinha, uma rosa vermelha ali pra mim, eu te pago X. Já não é mais grafite. Posso fazer, posso usar spray com a minha técnica, com o meu estilo, tudo igualzinho. Mas já não vai ser grafite. Por quê?
Porque não estou fazendo aquilo porque eu quero, estou fazendo porque alguém está me pagando para fazer. Então isso já não é mais grafite. O grafite você vê ele em movimento, você nunca vê um grafite parado. Assim, a não ser que você vai fazer uma selfie, uma foto, mas o comum é você estar passando de carro, a pé, e mesmo para ver ninguém fica muito, né? Ela é uma arte para ser vista em movimento, porque é uma arte para a cidade. E já no caso de uma tela que vai estar numa casa ou numa galeria, o discurso ele é específico para a pessoa que está vendo basicamente aquela tela de frente. Então você tem um controle muito maior, sabe, com o espectador, com a pessoa que está vendo a tua obra. Então é uma abordagem completamente diferente da rua. E aquela janela que você está pintando é a janela em si. Não é que nem o grafite, que a janela é uma composição com um todo. Não é site specific art, uma tela. Você vai pôr em qualquer lugar. O grafite foi feito para ficar exatamente naquele ponto. Uma outra coisa do monta-linguagem, e também aí tem o seguinte, eu precisava sobreviver. Como que você é um artista? Eu passo que só pinta na rua sem ninguém te pagar. Não tem leilões, não tem patrocínio público, não tem nada. É um jeito também de... E eu acho que são duas, tem gente que critica assim, mas são duas linguagens diferentes. Então, entendendo isso, não tem diferenças assim, de tipo, você pode entrar a fundo no mercado da arte, mas também em termos de muralismo, o muralismo ele está mais protegido, ele está mais, não diria puro, mas menos dentro de um sistema, mas continua dentro do sistema, sabe? Uma outra linguagem, não sei se é pior ou se é melhor, é só uma outra linguagem. Eu acho que talvez muito é uma forma desse pessoal buscou para sobreviver. O grafite, na verdade, não dá dinheiro, porque se dá dinheiro já não é mais grafite. Porque grafite, pra mim, que nem eu falei, é aquilo. Quero pintar naquela parede aquilo que eu quiser. Então eu vou lá e pinto. Com a diversidade de técnicas de abordagens, como a da galeria e da rua, que são totalmente diferentes, mas você aprende quando você faz as duas. Se a gente fica estagnado, você não desenvolve. Então eu acho que quanto mais mídias e entendimento dessas mídias, mais evolução você vai ter como artista. As trajetórias da arte e do dinheiro se cruzam em múltiplas dimensões. Economista Gustavo Franco. Arte como qualquer outro trabalho, né? Quem trabalha com arte precisa viver, precisa ganhar e precisa desenvolver os seus projetos. Para você se desenvolver como artista, né? Como artista profissional, você precisa, na verdade, entrar dentro de algum sistema de mercado ou criar o seu próprio sistema de mercado ou coisas paralelas, enfim, alternativas, articulações entre sistemas diferentes de mercado. Eu nunca achei que grafite desse dinheiro e nesses 30 anos que eu pinto, nunca ganhei dinheiro com grafite. Assim, ganhar dinheiro, eu nunca ganhei. Já fiz vários projetos que já me pagaram e tudo, mas geralmente quando alguém te paga para fazer algum grafite, basicamente paga o material e paga um lanche, assim. Não dá para ganhar muito dinheiro com grafite. A partir do momento que a gente quer fazer, tipo, vamos pintar prédio, vamos fazer uma exposição, você precisa de muita grana, você precisa correr atrás dessa grana, são reuniões, são uma série de coisas extremamente chatas e que muitas vezes você não tem tempo nem de ficar estudando o desenho. No mercado de arte, você tem as pessoas que estão investindo em arte e que se elas começam a olhar e reparar nesses outros movimentos, você tem possibilidade de criar novas aberturas dentro do mercado de arte para essas novidades, para esses novos movimentos. Para ganhar dinheiro fazendo outras coisas. Sempre ganhei dinheiro fazendo outras coisas, dando aula,
fazendo estampa de camisa, estampa de desenho para shape de skate, pintando tela. Com grafite mesmo, foram raras as vezes que eu ganhei dinheiro. E conheço pouca gente que ganha dinheiro com grafite. Você tem muitas dificuldades, por vezes muitas limitações que você tem que se reinventar 1 milhão de vezes, mas se reinventar no sentido de encarar as coisas, de ser forte, de ser articulado, de ser inteligente, de lidar com essas situações. Então o mercado de arte, assim como a moda, em geral, ele vai trazendo novidades. E a novidade, às vezes, ela vem mesmo, às vezes não, a novidade sempre vem do que está fora do sistema, da borda do sistema. E na borda do sistema que se criam as coisas interessantes, que se renova mesmo a linguagem, se renova o público, se renova o processo. É tão fácil esmagar, em nome da liberdade exterior, a liberdade interior. Rabindranath Tagore. E nós estamos falando de arte no espaço urbano, no espaço público. O espaço público, como o nome diz, não é de ninguém, é de todo mundo, né? E normalmente quem faz a gestão do espaço público é o poder público, é a prefeitura de uma cidade, ou é o governo federal, né? Ou é o governo do estado, enfim, é uma junção de poderes públicos que fazem a gestão desse lugar. Então, supostamente, seria o poder público quem comissionaria, quem pagaria o trabalho de um grafiteiro. Tem que ter apoio de tudo, sabe? Prefeitura, EMURB, você tem que ter a CET, você tem que ter tudo. Então você tem que estar dentro do sistema para conseguir fazer um trabalho de arte, sabe? Se você vai pedir autorização para tudo que você vai fazer, aí muitas vezes você não vai fazer, sabe? E aí parte de uma escolha sua de que você está fazendo uma coisa boa e que aquilo, mesmo sendo um crime, tipo, eu acredito que eu vou fazer uma coisa positiva, boa, tipo, um cidadão de bem. Esses avisos são bem claros, para você fazer um grafite tem que ter autorização. Só que os últimos governos ficaram mais, como o grafite virou uma expressão paulistana, teve muito problema quando eles picharam os grafites que eram artes, você não vai pedir que da prefeitura lá sabe o que é arte e o que não é arte. Para ele aquilo ali é tudo sujeira. Ele vai lá, pegou uma coisa do gênero, é um escândalo, pegou uma coisa do espeto, copa. Mas a lei é clara, você não pode fazer isso. Você não pode fazer nenhuma intervenção no espaço público sem pedir autorização. Não sei se poderia ter uma lei que tornasse o grafite legal. Eu acho que é meio burocraticamente inviável, assim, sabe? Tipo, uma lei que funcionasse. Então acho que tá tudo certo, assim, sabe? Tipo, é proibido, todo mundo faz, é aceito, a polícia aceita, as pessoas aceitam, mas é ilegal. Pela boa recepção que o público em geral tem como assunto, ele poderia ser muito mais vibrante dentro das cidades. Isso é uma crítica que eu faço em geral ao poder público, que não está investindo nisso como uma excelente maneira de valorizar seu próprio espaço público, deixar o seu espaço público mais bacana, mais bonito e envolver mais a participação da população, que geralmente acha interessante. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. Voltaire. O grafite, ele já nasce como uma arte muito democrática, entendeu? Ele já tem isso no DNA, né? E a única diferença, assim, que ele se impõe um pouco. O grafite significa você privatizar um espaço público para você colocar a sua arte. Você pode achar legal. A mesma coisa era o pichação, mas text também. Então você está pegando uma coisa que é pública. Se é certo ou errado é outra questão. Mas você está pegando um espaço público, falando esse espaço daqui é meu. Tanto que você está no período do Batman, você não consegue fazer um grafite em cima do outro, que é tudo dividido. Independente de ser público ou de ser privado, tá na rua, eu pinto. Não quero saber se o dono é o prefeito, se o dono é a presidente, é o governador.
é o seu Zé ou é a Dona Maria. Eu sei que a parede está ali, está num lugar acessível para eu pintar, se eu tiver com vontade de pintar, eu vou pintar. Se a polícia vier querer me prender, primeiro vai ter que me pegar. Quando você faz na casa dos outros, você fala assim, eu vou impor a tua estética no espaço que é seu. Pode ficar lindo, eu posso não gostar. E qual é a diferença da cidade da casa das pessoas? E qual é a diferença da cidade da casa das pessoas? Não tem nenhuma diferença. Você conseguir interagir com essa cidade faz a sua vida dentro dessa cidade se tornar um pouco melhor. Porque a cidade ela deixa de ser uma coisa agressiva e passa a ser uma coisa amigável. Um jeito de interagir, de tornar o espaço público uma coisa mais vivenciável, assim, onde tem mais troca. Então, não só de ser um muro, ser uma superfície grande, de você pintar, ser uma superfície de pintura mesmo, como de tornar um lugar que é um não lugar, que é um lugar que não diz nada, tornar um lugar que está falando alguma coisa. Boa, ruim, pode ser agressivo, não agressivo, mas é a coisa que está conversando. Quando alguém faz um grafite na rua, faz com uma intenção de que esse trabalho seja público. Por quê? Porque é para o público. É para as pessoas que estão ali circulando, verem. Quando isso é tirado, não é tirado do artista. Porque o artista nem está mais convivendo com aquilo. Ele está sendo tirado do público. Ele tem que se abrir para mais pessoas. Ele tem que, na verdade, fazer conexão com a população, com muito mais gente do que hoje o mercado de arte de fato faz a conexão. Eu acho que o espaço público ele tem exatamente essa capacidade de incluir pessoas, incluir gente no mundo, no universo artístico, no universo das artes visuais, no universo das artes audiovisuais, enfim. Eu acho que esse momento que a gente vive é um momento em que tem muita gente querendo participar, querendo estar dentro do universo da arte, querendo entender, conversar sobre arte e principalmente querendo experimentar a arte. Hoje a cidade contemporânea ela está começando a ser construída por pessoas que passaram por um momento de explorar a cidade e que querem reconstruir a cidade já pensando nas pessoas explorarem essa construção, entendeu? Então você consegue enxergar assim uma confluência, uma convergência de muitas pessoas de muitos lugares interessados na arte. Então a arte ela está providenciando, ela está provendo a esses grupos um espaço de diálogo, um espaço de conversação fundamental, importantíssimo, né? São Paulo é uma cidade que você é invisível. Em que a pior violência que existe no mundo é a invisibilidade, né? Porque você não é reconhecido em nada, a coisa nenhuma. Quando você abre essa possibilidade da cidade ser um campo que você marca a sua tag, você marca seu nome, por isso que a pessoa não sabe o seu nome de verdade, é uma forma de você escapar da invisibilidade. Essa coisa de você interferir no espaço público, que é o espaço do medo, que todo mundo tenta fazer com que o espaço público seja o espaço do medo. Você precisa se proteger, você precisa estar no carro, você tem que olhar para todos os lados. E tipo, essas pessoas, elas têm medo, então elas veem você com um spray na mão, elas já pensam no Datena falando de pichador, filha da puta, entendeu? Então já vem uma coisa carregada e ela, tipo, a reação dela é ligar 190. Então, tipo, muita gente fica nisso, assim, fica no medo. E, em vez de olhar com olhos frescos, assim, tipo, ver o que essa pessoa está fazendo num domingo de sol, com chapéu de palha, sabe, pintando, ela não vê isso, ela só vê um muro, uma pessoa, tinta, sabe? Já se viu que não é uma coisa temporária, não é uma coisa passageira, não é uma moda, é uma cultura que envolve um monte de gente que faz e um monte de gente que gosta de usufruir. Então, tipo, o grafite ele começa a ser parte de uma leitura da cidade, assim, né? E ele começa a ajudar as pessoas a perceberem
que o lugar que elas vivem não é só o lugar onde elas moram e o lugar onde elas trabalham. Isso passa por outros lugares que também fazem parte desse lugar onde ela vive. E saber por onde você transita é muito importante, né? Perceber as pessoas que fazem parte dessa comunidade, perceber as alterações que esse meio ambiente que você vive, ele vai se transformando. Qualquer homem que você censura, Não prestamos devia para falar nada assim, se só formos apenas bons o para fato nós de que nem próprios. sempre traz tempo para que te fale de si. Cláudia, não faz pagar em nome da Hard shit regardless.